Bem, aqui eu comecei um pouquinho depois, que começou o automobilismo aqui em Cascavel em 1965. Nessa altura, eu não tinha nem carro, o único carro que eu tinha era uma Kombi para trabalhar. Mas daí em 66 foi onde eu comecei a correr. Já foi a terceira corrida que se fazia em Cascavel, é a terceira. Então a primeira e a segunda eu não participei, daí a terceira que eu participei, daí convidado como copiloto, aí com outro competidor, que era o Vilitin, que me convidou para ser o copiloto. Eram dois pilotos, ele era dono do carro e eu como convidado. E foi onde eu iniciei aqui, pista de terra, o carro era uma Cinca, que na época normalmente se preparava muito pouco os carros, era tirar o silencioso para ficar barulhento, colocar o Santo Antônio para proteger e estava feito o carro de corrida. Tirava os para-choque, que não podia andar de para-choque, e estava feito o carro de corrida. Eram assim as competições iniciais. Em 1970 eu já fiz a minha primeira corrida nesse autódromo, que é o mesmo circuito atual hoje, só que era em terra, né? Pista de terra. Aí eu já estreei a primeira corrida, uma competição feita por um evento organizado pelo Tuiuti Sport Clube, uma corrida de combis, que os carros de corrida eram poucos na época, então qualquer coisa fazia. Teve corrida de Kombi, teve corrida de carro antigo, então apareceram muitas combis, muitos Ford modelo T 1929, então teve uma competição e atraiu bastante público na época, né? E teve as outras competições só de mulheres, que na época dava para contar nos dedos das mãos, as mulheres que dirigiam em Cascavel, né? Na realidade a história começou de corrida aqui, porque Cascavel praticamente não tinha ainda nenhuma agência de automóvel, se não me engano tinha uma, e normalmente o pessoal ia em São Paulo e comprava carros usados. E aí a história começou que naquelas conversas no cafezinho, que tinha um ponto ali de encontro como vocês dizem, dos fofoqueiros, dos comentaristas, seria a nossa boca aqui de Cascavel, que chamava-se Bar Senadinho. Então o cara chamou, vim de São Paulo, comprei uma Cinca e vim de lá em 10 horas. Aí o outro falou, não, mas eu comprei uma Renault, um Gordini, e vim em 9 horas. E começaram, não, mas eu faço... Não. E começou aí cada um contava uma vantagem. Daí então, vamos tirar acima, vamos fazer uma corrida aqui na Avenida Brasil? E aí, não, vamos, foi um desafio daí, eu acho que de uns 3. Aí já juntou outro, que tinha outro tipo de carro, já veio gente de Laranjeira do Sul na época. E foi feita a primeira corrida, então, na Avenida Brasil, que era metade em pedras irregulares, que era o que tinha aqui, não tinha nada de asfalto ainda, que ia pela Avenida Brasil e voltava pela Rua Paraná. Normalmente a gente buscava fora as informações, como é que preparava, porque pensar em comprar um kit preparado para você aplicar no carro era inviável. Primeiro que já os regulamentos quase não permitiam, eles faziam os regulamentos, os carros tinham que ser mais ou menos standard, originais de fábrica. Era permitido cortar as molas, rebaixar as molas, suspensão e colocar o Santo Antônio, que era item de segurança. E cinto de segurança e fixador no capô para não abrir, essas coisas, né? Era isso aí. Então não tinha muito o que preparar, mas sempre precisava afinar, regular, tal. Às vezes daí o pessoal começou a se informar através de livros, através de informações. Na época não existia internet, não existia nada, era difícil. Quem tinha um preparo afinado, desde que tinha alguma pessoa que trabalhasse para ele, conhecedor do assunto, ia andar na frente sem dúvida nenhuma, né? Com mais, lógico, embalado por mais um pouco de dinheiro, né? Entendeu? O piloto Pedro Mufato tem a sua importância, mas como fomentador do esporte, construtor de carro de corrida, formador de mão de obra especializada, e criando estruturas para que o esporte se desenvolvesse. Recentemente ele foi homenageado, lançou um livro, mas eu não me canso de dizer, por mais que você homenageie o paranaense Pedro Mufato, é pouco pelo que ele representa
para o todo do automobilismo brasileiro. O Paraná já vem de um histórico de bons pilotos como o Pedro Mufato, né, que é um cara que não é só um piloto, né, ele também é um patrocinador, ele também é um dono de equipe, então ele é um cara que ele participa desse processo de troca do que foi o automobilismo brasileiro para o que é. Né? Um automobilismo brasileiro, antigamente, digamos que era mais raiz, aquela coisa mais... mas não é no melhor sentido da palavra, era uma coisa mais feita nas coxas, né? Mais feita com dificuldades, com autódromos mais precários, com equipes passando perrengue, uma categoria que era muito menos competitiva do que é hoje. Divisão 4, que era Protótipo Esporte, Paraná, Pedro Mufato. Divisão 1, carro original, como sai de fábrica, Olício dos Santos Filho, da Cis Tanto Branco, que ninguém fala. Divisão 3, até 2 litros, Edgar Favarin e Milton Esperafico e Dilson Esperafico, os 3, divisão 3, correndo de Fusca, dava gosto ver os 3 acelerarem, né? E aí vem monoposto, os paranaenses que correram a Fórmula 1 ali, me ajuda? Raul Boesel. Eu acho que o Gugelmin nos monopostos, mas não está longe do Raul. Com o Mansell, daqui a pouquinho vamos ter a largada. Aí está a largada. Boesel se mantém em primeiro, vai lado a lado com o Arlen Bike. Boesel é líder nas 500 milhas de Indianápolis. O Brasil sai na frente com Raul Boesel, deixa para trás o pole position Arlen Bike. Mário Andretti é o terceiro, Al-Unser é o quarto. Você vivendo aqui na Manchete as emoções iniciais das 500 milhas de Indianápolis. Muito jovem, acho que com 24 anos ele fez uma temporada de estoque, depois foi para a Europa, cumpriu as categorias de base e quando chegou na Fórmula 1 ele não teve nas mãos um equipamento, tanto na primeira equipe, que foi a March, e a segunda equipe, que foi a Ligier, ele não teve um equipamento competitivo na mão. Então, não tem muita mágica. Quando o piloto chega numa situação dessa e não tem as ferramentas, fica muito complicado. Mas o Raul pôde provar. Antes de ir para os Estados Unidos, ele foi campeão mundial de esporte protótipo, correndo pela equipe Jaguar, e que é um título absolutamente importante, uma conquista que é orgulho para o automobilismo brasileiro, para o automobilismo paranaense, porque a gente costuma lembrar mais dos títulos da Fórmula 1, mas o Raul é campeão mundial, e quando ele migrou para os Estados Unidos, ele desenvolveu uma carreira extremamente vitoriosa, extremamente positiva, do seu ponto de vista de performance. Ele teve sucesso em Le Mans, teve sucesso na Indy, ele teve sucesso no campeonato da Fórmula Indy. Obviamente não foi campeão, mas o conjunto da carreira do Raul é muito positivo. Porque a gente precisa entender a carreira de um piloto não apenas pelos resultados que ele tem na estatística, mas no todo que ele construiu. E o Raul construiu uma carreira extremamente valiosa, extremamente positiva. Maurício Gugelmin, como é bom ver Maurício Gugelmin no pódio. Uma carreira de muitas vitórias. Maurício Gugelmin foi campeão no Brasil de kart, de Fórmula Fiat, foi embora, foi campeão inglês de Fórmula Ford, foi campeão europeu de Fórmula 2000, foi campeão inglês de Fórmula 3, foi vice-campeão intercontinental de Fórmula 3000 e no seu segundo ano de Fórmula 1, na estreia do campeonato, na abertura do campeonato, faz uma corrida brilhante e vai ao pódio pela primeira vez. Nigel Mansell e Prost e Gugelmin ao lado de 2 veteranos de pódio. Prost 35 vitórias, Mansell 14. Quantos segundos e terceiros lugares aí para os dois? E Gugelmin a imagem da alegria. O Maurício teve uma faceta na carreira que é importante destacar, é que os primeiros passos dele no motorsport, no single car, no
monoposto, foram dados aqui no Brasil, numa época em que havia no Brasil uma oferta de categoria de base muito grande. Então ele já saiu daqui com uma certa bagagem, transcorreu aqueles caminhos fortes na Europa, né, passando por uma Fórmula 3 inglesa, que na época era muito forte. Assim como o Raul, o Maurício teve equipes que não eram as de ponta, mas a gente não pode esquecer que o Maurício teve momentos fabulosos na Leyton House, e eles conseguiram fazer um carro bastante interessante. Mas cada equipe com o seu limite orçamentário e com as suas dificuldades. Mas foi uma carreira importante, foi uma carreira bastante valiosa, do ponto de vista da experiência, do resultado conquistado. Não pode esquecer que ele foi pódio no Gran Prêmio Brasil, no Rio de Janeiro, um momento importantíssimo da carreira dele. E esteve na Jordan, um momento importante da Jordan, e eu reputo que foi uma carreira bastante interessante. O Henriquinho foi um kartista brilhante e chegou na Fórmula 1 por méritos. Ele chegou na Fórmula 1 no momento em que a Arrows, do Tom Walkinshaw, era uma equipe importante, tinha uma estrutura interessante, tinha todo um histórico interessante na Fórmula 1. Obviamente não era uma equipe de ponta, mas não era era uma equipe de meio de pelotão, né? E já teve atuações bastante interessantes. É porque a Arrows também, ela tava... Assim, o dono da Arrows, né, o Tom Walkinshaw, era um cara que pensava muito alto, né? Tinha uma grande expectativa, mas a estrutura da equipe não condizia com isso, né? Então, assim, eles tiveram... Era uma equipe, se fosse hoje, assim, a ser no mesmo nível da Sauber, ou Manor, todas essas outras equipes. Era uma equipe pequena, de poucos recursos, né? Mas tinham bons investidores. Então, assim, dava para mostrar alguma coisa, porque o que a gente chama assim, o pelotão intermediário da Fórmula 1, embora fosse bastante competitivo, ele permitia isso. Eu acho que a Arrows era uma boa equipe mesmo, assim, pro que ele estava, né, para mostrar o talento dele e tudo mais. E ele acabou ficando muito conhecido, né, por aquela atuação dele no GP de Mônaco lá, quando ele ficou na frente do Coulter, sei lá, 40 voltas e tudo mais. E isso ajudou a fomentar o nome dele na Fórmula 1. Só que, assim, é como eu disse antes, você tem que mostrar trabalho mesmo, ser rápido sempre, ter algum diferencial para conseguir ficar na Fórmula 1, né? E o Henrique, assim, embora ele fosse muito rápido, ele também não tinha uma cabeça muito boa na época. Não que ele fosse assim tão infantil, digamos assim, como o Zonta, mas assim, ele era também, não tinha a cabeça para ficar, para lidar com todo aquele clima de pressão. E por isso que ele acabou tendo a carreira restrita também, como o Zonta e outros pilotos. O término da relação do Henrique com a Arrows foi bastante negativa, porque a equipe faliu. A equipe chegou a fazer algumas corridas, isso ele me falou, ia para a pista com a incumbência. O piloto, na época, era ele e o Frentzen, Hans-Harald Frentzen, com a incumbência de não acelerar, porque eles não podiam se classificar, porque eles não tinham um motor para a corrida. Então a equipe tinha, por força de contrato, de estar naquele ambiente, de estar naquele evento, mas eles não podiam classificar, né? Então, isso interrompeu a carreira dele, mas, por outro lado, o Henrique, depois desse problema, ele foi contratado como piloto de testes da BAR. Então,
quer dizer, a carreira dele não acabou ali. Ele teve este plus e não teve, obviamente, essa condição, mas eu reputo o Henrique um dos pilotos mais completos em termos de carreira, em termos de experiência, que o Paraná já revelou para o automobilismo. É porque eu acho que, assim, não recentemente, mas assim, na época deles, não é como hoje, assim, o cara sai da Fórmula 1, tem o Mundial de Endurance, tem hoje a Fórmula E, tem a própria Indy, então tem outras opções que ele pode realmente mostrar o talento. Eu acho que antes era um pouco mais restrito essa questão de correr em outras categorias, né? Tinha poucas categorias, porque ele não podia voltar para a Fórmula 3000, por exemplo, para a Fórmula 3, não tem como, né? Então, assim, eu acho que talvez ele pudesse ter trilhado uma carreira mais sólida nos Estados Unidos, principalmente quando existia aquela divisão, né? E a Champion corria mais em circuitos mistos do que em circuitos ovais. Então ele poderia ter trilhado, como o Will Power trilhou, o Sebastian Bourdais trilhou, né? Todos esses nomes. Então eu acho que poderia ter sido uma boa alternativa para o Henrique. Mas no fim ele acabou escolhendo outros caminhos, né? O Tarso ele é de uma geração em que os pilotos, em que a GP2, né, a Fórmula 2 da época era a Fórmula 3000. Era a grande categoria de escada para a Fórmula 1 na época. E o Tarso foi um desses pilotos brasileiros, um dos vários pilotos brasileiros, né? Para a gente ficar, por exemplo, no Paraná, o Ricardo Sperafico foi campeão da Fórmula 3000 italiana e teve boa participação na Fórmula 3000 internacional. O Rodrigo nem tanto, estava numa equipe pior. Mas o Tarso foi um dos destaques dessa Fórmula 3000 e conseguiu subir para a Fórmula 1 como outros vários brasileiros na época. Agora, ele subiu pela Minardi, e a Minardi na época, se ela não era tosca como eram as equipes da Fórmula 1 que entraram a partir de 2012, né, como Caterham, Marussia, ela era muito ruim. Era uma época em que se pontuavam menos carros também, né? Se hoje pontuam 10, pouco tempo atrás eram 8, naquela época 6. Então era praticamente inviável que uma Minardi pontuasse. E o Tarso caiu nessa barca de guiar a Minardi. Era, considerando o que é o dia de hoje, era basicamente você cumprir a tabela lá. Você ia para correr, você estava na Fórmula 1, mas você não estava exatamente com chances reais de fazer alguma coisa. Precisava de uma catástrofe, sair metade do grid, aí você podia fazer alguma coisa. O Tarso ficou 2 anos de Minardi, e aí aconteceu uma coisa com ele que geralmente não acontece na Fórmula 1, que foi voltar anos depois a ter uma nova chance na Fórmula 1, agora de novo com a Minardi, e de novo assim, daquele jeito, basicamente cumprindo tabela. Só que naquela era uma época em que a diferença de equipamento, a diferença de orçamento entre as equipes era muito maior do que é hoje. Talvez esse desempenho acaba se refletindo lá na tabela de tempos, acaba se refletindo em um monte de situações. Hoje, por exemplo, apesar de você ter uma Mercedes, uma Ferrari, uma Red Bull com orçamentos astronômicos, assim, mas ainda existe um certo limite. Antes não existia, né? Porque antes todo mundo podia treinar um monte, podia testar durante o ano em várias pistas particulares, então isso acabava que impedia os outros pilotos que não tinham esses recursos, limitava o desenvolvimento deles. Mas ainda assim eu acho que o Tarso fez um bom papel nesse início da carreira dele, assim, pelo equipamento que ele teve, né, por ser Minardi e tudo mais, ele até chegou a ser mais rápido que o Alonso quando eles dividiam a equipe num certo momento. Então, assim, eu acho que ele foi realmente assim bem, só que como outros casos, né, o dinheiro também tinha muito mais peso, tem peso, né, mas tinha muito mais peso naquela época, então acabou limitando o desempenho dele e acabou limitando as chances dele para crescer dentro da Fórmula 1. Há uma relação bastante
bastante fraterna entre o Fernando Alonso e o Tarso, e o Alonso já teve oportunidades de destacar isso, a valiosa contribuição que o Tarso deu para ele naquele momento em que o espanhol estava chegando na Fórmula 1. Então eles se deram extremamente muito bem. O Tarso foi um tutor, vamos chamar assim, ele ajudou bastante naquele momento. E é bacana que você observa, mesmo hoje, sendo quem é o Fernando Alonso, ele lembrar disso em alguns momentos. Ele teve um mérito, claro, além de ele ter uma boa campanha na categoria de base, uma boa carreira de início, ele teve o mérito de conseguir achar outra possibilidade enquanto ele ficou sem espaço no grid, que foi correr na Indy. Também não fez grandes coisas, mas ele também não teve grandes chances na Indy, né? Não teve aquele carro maravilhoso para fazer grandes coisas, não foi assim também. E depois que ele saiu da Fórmula 1, aí sim ele sumiu. Mas foram pelo menos 6, 7 anos em destaque. O que, assim, para os padrões brasileiros, para a quantidade, é que a gente só pensa nos pilotos que chegaram na Fórmula 1. Mas quantos de 1000 chegam na Fórmula 1 do Brasil, né? Então, assim, ficar 7 anos em evidência, como ele ficou, já é uma bela carreira. A gente percebe que existia um caminho para a Indy, né? A Indy estava realmente abrigando muitos pilotos vindos da Fórmula 1, e ele acabou não seguindo esse caminho. Ele voltou para o Brasil para fazer uma carreira na Stock Car. O pai dele tinha equipe na Stock Car, né? Teve equipe muitos anos, né, na Stock Car, uma equipe forte, até teve Cacá Bueno, correu e tudo mais. Mas mesmo assim a carreira dele acabou não deslanchando como era esperado diante do que ele construiu antes de chegar na Fórmula 1. O Zonta, ele foi ainda além desses outros brasileiros, porque foi muitíssimo bem na Fórmula 3000 e por isso até é cogitado como um cara que poderia ir para a McLaren. De qualquer forma, ele foi para uma BAR que era muito melhor que a Minardi, por exemplo. Tanto que o Zonta consegue pontuar em algumas corridas. Se eu não me engano, ele fez 3 sextos lugares na primeira temporada dele e era a última posição dos pontos na época. Então ele conseguiu salvar alguns pontos. Se manteve na Fórmula 1 por alguns anos, né, como você lembrou, a Jordan, a Toyota, e aí ele deu azar porque ele não pegou a fase áurea da Toyota, né? A Toyota teve anos, por exemplo, com o Glock, com o Trulli, que ela era muito competitiva, ela chegou a fazer 1-2 no grid de largada, ela teve um segundo lugar com o Glock na Hungria. Então ele não pegou uma fase da Toyota que era aquela Toyota que o fã do automobilismo se acostumou a ver no final da passagem dela pela Fórmula 1. O que aconteceu? O empresário do Jacques Villeneuve, Craig Pollock, fez uma parceria com a Hailer na época e com a BAT, e eles lançaram essa equipe. E o Jacques Villeneuve era, na verdade, um dos donos da equipe. E não foi uma jornada tranquila para o Zonta nessa equipe, porque quando você tem como parceiro de equipe um cara que é um dos donos da equipe ou que tem a preferência flagrante da equipe, a tua condição fica mais complicada. E o Zonta viveu essa dificuldade. Então ele teve que amargar essas dificuldades. Mesmo assim, ele conseguiu naqueles 2 anos cumprir 30 etapas. Eu acho que também o Zonta era muito novo na época, talvez ele não tenha lidado da melhor maneira psicologicamente, né, mentalmente, com toda a pressão que é correr na Fórmula 1, e eu acho que acabou restringindo também, né, a participação dele
no resto da temporada. Ele teve aquele acidente que ficou muito evidente que o carro tinha algum problema de construção também, era muito frágil. Então, assim, eu acho que esse tipo de situação foi diferente do Tarso Marques, por exemplo, né? Que ali faltou dinheiro também. Então, eu acho que o Zonta teve... A carreira do Zonta acabou restrita por conta dessa... Talvez até dessa má escolha para estreia na Fórmula 1. Mas o Zonta foi um ótimo piloto. E, na verdade, ele é um ótimo piloto, porque ele continua na ativa na Stock Car. Ele teve um grande resultado em Le Mans. Se eu não me engano, ele foi terceiro com o Clean de P1, então foi terceiro na geral, e aí ele veio para o Brasil. Depois de tentar a sorte na Europa, tal, veio para o Brasil, teve uma equipe própria na Stock Car, e viveu na pele o que várias equipes vivem, sofreu na pele o que várias equipes sofrem, né? A falta de patrocínio. Ele perdeu o patrocínio às vésperas de um campeonato, a equipe RZ, né? E daí, depois ele começou mais a entrar naquele lado mais pro piloto do que pro lado do administrador. E hoje faz parte da Shell Racing, junto com o Attila, fazendo um bom trabalho, fazendo pontos para a equipe. E hoje é uma das principais equipes da Stock, muito por causa dele também. Tarso, meu irmão, Zonta, dos meus melhores amigos, e Henrique também, amigão meu, e todos de Curitiba. E os três viveram situações até semelhantes na Fórmula 1. Acho que os três chegaram por méritos na Fórmula 1, não por dinheiro, né? Mas conseguir se manter na Fórmula 1 é um caso meio difícil, né? Primeiro que pelo volume de pilotos nessa época que a Fórmula 1 tinha, que eles corriam mais ou menos na mesma época, além deles ainda tinha Rossetti e Rubens Barrichello, Pedro Paulo Diniz, então era muito piloto brasileiro, não tinha o interesse de ter 5, 6 pilotos da mesma nacionalidade, então isso já agravava bastante para a estabilidade deles nas categorias. Acho que na Fórmula 1, posso estar enganado, mas o Tarso andou 96, 97, 2001, o Ricardo também teve uma estabilidade aí de uns 3, 4 anos e mais piloto de teste por vários anos, o Henrique talvez um pouco menos, mas honestamente nenhum dos três conseguiu fazer nada demais, né? Nenhum dos três tem pódio, mas tenho certeza que não é por falta de competência deles, e sim por não estar andando num carro muito bom, muito rápido. E na Fórmula 1 é uma guerra de orçamento, né? Hoje, se você comparar, né? Vamos resgatar um exemplo de hoje colocando na época, né? Hoje só tem chance de ganhar na Fórmula 1 quem está de Mercedes, Ferrari e Red Bull, né? Os outros acabam sendo coadjuvantes e eles nunca tiveram, nenhum dos três, oportunidade de ganhar, de andar por uma equipe que permitisse eles a ganhar a corrida. Então, o Farfus, assim, ele fez uma carreira, né, teve o começo que todo mundo tem, kart, Fórmula 3, foi para a Europa, Fórmula 3, né, Fórmula 3 alemã e tudo mais lá na Europa, e acabou realmente fazendo o nome, foi para o programa da BMW, né, então ele já tem essa ligação muito precoce com a BMW, chegou até ser cotado em Sauber e tudo mais, mas é o momento, né? Então tinha o Rinnick Heidfeld na época, depois o Kubica. Então, assim, essas coisas de momento também atrapalham. E isso foi o que atrapalhou o Augusto. O acesso à Fórmula 1 sempre foi se tornando mais complicado. E o Augusto teve o mérito de logo cedo identificar no turismo europeu uma porta bastante importante. Então, desde correndo de Alfa Romeo no antigo campeonato italiano de turismo, até chegar nesse momento em que ele é um dos principais destaques do campeonato alemão, o DTM, ele desenvolveu uma carreira brilhante no turismo, tem uma parceria muito sólida com a BMW, já disputou todas as principais provas
24 horas de Daytona, 24 horas de Nürburgring, Spa, Daytona. Ele está sempre envolvido junto com a BMW nessas provas, e ele é um modelo bem sólido de alternativa ao monoposto no cenário internacional, correndo de turismo. Ele sim, eu diria que ele mostrou para o piloto brasileiro, para o jovem piloto brasileiro, que há um caminho, além da Fórmula 1, além dos Estados Unidos ou do Japão. Muitos pilotos foram para o Japão, mas ele é um exemplo bastante sólido, e o Melo é um exemplo também, que eu não sei quem influenciou quem, o fato é que eles desenvolveram uma carreira em categorias de turismo bastante importante. O DTM, assim, ele é a Fórmula 1 do turismo lá, né? Então, é muito sofisticado, as equipes são muito sofisticadas. Você vê, o pai do Nico Rosberg tem equipe, né? Agora que eles estão passando por essa fase difícil, porque a Mercedes vai sair e tudo mais, mas o Augusto ainda pegou uma fase forte do campeonato. E assim, ele pôde vencer corridas e tudo mais, pôde trabalhar com ele. Hoje ele é realmente é um profissional, né? Um piloto profissional, ele recebe e tudo mais, ele não precisa se preocupar em pagar a vaga dele, ou achar patrocínio, ou aquilo lá. Ele é contratado da BMW. Eu, inclusive, achava que depois do Farfus a tendência era que crescesse o número de brasileiros, mas não aconteceu, por N razões, né? Porque o DTM ainda é sim uma categoria predominantemente de alemães, e se não é de alemães, é de muitos pilotos promissores jovens que não acham lugar na Fórmula 1. E aí eu cito o Tom Blomqvist, o Lucas Auer, o Pascal Wehrlein, o Paul di Resta. São vários pilotos que ou passaram pela Fórmula 1 rapidamente, ou que não conseguiram chegar à Fórmula 1, mas que estão ligados a equipes de Fórmula 1, a montadoras, e acabam sendo remanejados para o DTM. Então é um lugar difícil de você entrar, e então o Farfus tem muitos méritos por estar lá dentro. Melo's going to have to do the hard work, and he hasn't got enough. As he switched on him, he gets the inside run. Race. They touch again, and Melo will get it. The Ferrari wins GT2. That was hard, tough driving right to the end, and the Racing Boys do it. What a finish, unbelievable. O Jaime é um cara que muitas vezes ele é esquecido na discussão sobre pilotos importantes brasileiros no exterior. Que é assim, ele tem uma boa carreira lá fora, mas ter feito as 2 vitórias em Le Mans foi muito marcante. Eu não considero que ele tenha vencido Le Mans, mas ele venceu a classe dele. E isso para o Brasil é raríssimo. O brasileiro até hoje não venceu nenhuma vez na geral, mas ter vencido com o Jaime como que chamava a categoria? GT2. Já é um grande feito. Então eu coloco o Jaime entre os principais pilotos brasileiros fora da Fórmula 1 na história. E conseguiu um feito impressionante. Eu acho que chega um ponto na carreira do piloto que ele pensa, cara, Fórmula 1 não vai rolar. Então vamos. E ele fez certo, ele teve uma decisão correta. Ele foi para. Eu acho que ele tem uma ligação com a Ferrari por muito tempo, né? Teve uma ligação com a Ferrari, foi campeão, transformou títulos mesmo, como você disse. Então, assim, eu acho que ele tomou a decisão certa e focou nisso. E eu acho que esse é o grande segredo dos pilotos, assim, ele focar num tipo de campeonato, num tipo de categoria e mandar ver. E aí eu acho que ele teve muita sorte nas equipes que ele andou, né, com as pessoas que ele teve contato, e aí conseguiu aí as vitórias, 24 horas de Le Mans e tal. O fato do Paraná ter 3 autódromos de ponta, isso desequilibra bastante as coisas quando você compara com outros estados. Isso já é uma qualidade muito grande e que fomenta o automobilismo regional. Pra você
Você tem Cascavel, você tem Londrina e você tem Curitiba, que são 3 autódromos muito bons. E aí você tem uma geração de pilotos que nascem em volta desses autódromos, de um kart que é forte. O Paraná, eu citei aqui, por exemplo, os irmãos Esperafico, que não entraram na Fórmula 1, mas que quase chegaram lá. O Rodrigo, por exemplo, quase foi campeão da Stock Car quando ele voltou para cá. Ele teve mais sucesso no Brasil do que o Ricardo teve mais sucesso do que o Rodrigo lá fora. Mas o Paraná revela muitos bons kartistas. O Júlio Campos era um kartista espetacular. E hoje é um dos principais pilotos da Stock Car, apesar de não estar numa das principais equipes, é um excelente piloto. Um esporte assim, que depende muito da grana, do financiamento, né? Você não faz nada, é um esporte muito caro e tudo mais, mas você tem que ter onde praticar o esporte. Por que não tem piloto vindo da Paraíba? Só o Valdeno Brito, mas entendeu? Mas por que não tem um cara, sei lá, de outros sistemas do Mato Grosso, vários, tem só o Antônio Pisoni, que é do Amazonas, mas pô, só um cara saiu de lá, né? Então, assim, você tem que ter um espaço para as pessoas conseguirem trabalhar, conseguirem treinar, conseguirem se desenvolver no esporte. Então, aqui no Paraná, são os autódromos. A presença das pistas, a presença da federação local realizando eventos bastante interessantes e um automobilismo regional no entorno, naquele caso, principalmente em São Paulo, dando para o piloto que vinha do Paraná para São Paulo um contato com o que havia de melhor em termos de kart. E a gente não pode esquecer que muitas dessas estrelas paranaenses, antes do início de carreira internacional, puderam desenvolver em solo brasileiro, fosse na Fórmula Ford, fosse na Fórmula Chevrolet e no sul-americano de Fórmula 3, uma carreira que fazia com que ele chegasse na Europa para disputar as categorias de base lá, com uma bagagem que hoje o menino não tem. Então, eu acho que aí entra outra questão, que é a questão de como o esporte é gerido. Né? Então, não é só uma questão do Paraná, mas assim, é uma questão do Brasil. Porque a gente sabe assim, que é um esporte caro, então precisa de investimento e precisa que as autoridades, no caso a CBA, as federações, também ajudem a proporcionar o crescimento, a proporcionar você ter o piloto, o talento andando, porque às vezes o cara tem muito talento, mas ele não tem como correr. Quantos já morreram na praia ali tentando chegar na Fórmula 1 ou chegar nas categorias de base para conseguir chegar na Fórmula 1? Não vai, porque hoje, por exemplo, que categoria de base tem? Só a Fórmula 3, Brasil. Quantos carros tem no grid na Fórmula 3? O máximo do grid é tipo 8, 9 carros, o máximo que dá. Então, assim, por que é assim? Por que está assim? Então, assim, essa é a grande questão. Então, o gerenciamento do automobilismo no Brasil é que proporciona isso. Por isso que não tem piloto. Porque não tem uma base no Brasil mais. Então, assim, não são só os paranaenses, mas os outros pilotos, a nível de competição profissional, eles diminuem. O Paraná consegue manter uma linearidade, pelo menos no que diz respeito a Stock Car. Eram 7, 5, 4. Ele está sempre acima do que outros estados do Brasil estão disputando. Então, a presença do Paraná pode ter diminuído um pouco, mas ela continua bastante significativa no grid da Stock, por exemplo, no grid da Fórmula 3 Brasil e de kartistas que estão vindo aí. Eu tenho dito, sempre até pensando um pouco mais, de que eu nunca vivi do automobilismo, mas eu vivi uma grande parte da minha vida para o automobilismo. Isso realmente sempre foi feito com muito prazer. Tem corridas que você larga por largar, sabendo que a corrida está perdida, você acaba ganhando. Então, e tem corrida que se larga com ela ganha e acaba perdendo. Entendeu? São várias que marcam, porque é difícil você pegar uma só, né? Mas essa que eu fiquei em último e botei na cabeça, falei, vou acelerar o que dá, nem que me arrebento, vou ganhar essa corrida. E ganhei. Isso é que marca, né?